Capítulo 7. Eu nunca ouvi o termo Joroiá. Assim, na noite seguinte, quando Titia deixou no chão do hall de entrada um cesto de costura e pediu minha ajuda para limpá-lo, perguntei: Titia, o que é um Joroiá? Titia não respondeu, apenas continuou enrolando um novelo. Titia, repeti, é o tipo de lugar onde Hatsumamo vai acabar se receber o que merece, sentenciou. Não parecia inclinada a dizer mais que isso, de modo que não pude fazer nada. Minha pergunta não fora respondida, mas tive a impressão de que Satsu podia estar sofrendo ainda mais que eu. Assim comecei a pensar em como poderia me esgueirar até o tal lugar chamado Tatsuyo quando tivesse oportunidade. Infelizmente, parte do meu castigo por estragar o kimono de Mameha era ficar confinada a Okiá por 50 dias. Tinha permissão para assistir às aulas desde que a abóbora me acompanhasse, mas não podia mais sair para pequenas tarefas. Acho que poderia ter corrido porta fora a qualquer momento se quisesse, mas não ia fazer uma tolice dessas. Para começar, não sabia como encontrar o Tatsuyo. E, pior ainda, no momento em que descobrissem a minha falta, o Sr. Beko ou alguém do tipo seria enviado para me procurar. Uma jovem criada fugira da Okiá ao lado havia alguns meses. E na manhã seguinte tinha sido trazida de volta. Bateram-lhe tanto nos dias seguintes que seus gritos eram assustadores. Às vezes eu tinha de tapar os ouvidos. Decidi que eu não tinha escolha, senão esperar meus 50 dias de confinamento. Enquanto isso, esforçava-me por achar meios de corresponder às maldades de Hatsumom e vovó. Paguei a Hatsumon misturando cocô de pombo a seu creme facial. Sempre que eu tinha de limpar os degraus de pedra do pátio, raspava os excrementos e o punha no creme. Como mencionei antes, o creme já continha fezes de rouxinol, de forma que talvez nem lhe fizesse mal, mas de qualquer forma me dava satisfação. Paguei a vovó esfregando o pano de limpar o banheiro dentro do seu traje de dormir. Fiquei feliz vendo-a farejá-lo com certa curiosidade, embora nunca o tirasse. Logo descobri que a cozinheira resolvera me punir mais ainda pelo incidente do kimono. Embora ninguém lhe tivesse pedido isso, diminuindo as porções de carne que eu recebia 2 vezes ao mês. Não imaginei como retribuir esta punição, até que um dia a vi caçando um camundongo pelo corredor com um martelo. Ela odiava camundongos mais do que os gatos. Então, peguei fezes de camundongo debaixo dos alicerces da casa e espalhei pela cozinha. Cheguei a fazer um buraco no fundo de um saco de arroz com um pauzinho, para ela ter de tirar tudo, procurando sinais dos roedores. Certa noite eu aguardava Hatsumomo quando ouvi o telefone tocar e Yoko sair um momento depois subindo as escadas. Quando voltou, trouxe o shamisen de Hatsumomo desmontado em sua caixa envernizada. Precisa levar isto até a casa de Shamizuki, disse ela. Hatsumomo perdeu uma aposta e tem de tocar uma canção no shamisen. Não sei o que deu nela, mas não quero usar o que a casa de chá ofereceu. Acho que só está se fazendo de boba, pois há anos não pego num shamisen. Aparentemente, Oko não sabia que eu estava confinada a Okiá, o que não chegava a ser uma surpresa. Ela quase nunca podia sair de perto do telefone para não perder uma chamada importante e não se envolvia na vida da Okiá. Peguei o shamisen de suas mãos enquanto ela vestia o casaco do seu kimono para sair ao fim do trabalho. Depois que ela me explicou onde ficava a casa de Shamizuki, calcei meus sapatos na entrada, tremendo de medo de que alguém me descobrisse. As criadas e a abóbora, até as 3 mulheres mais velhas, estavam dormindo e Yoko sairia em alguns minutos. Parecia que enfim chegara a minha oportunidade de encontrar minha irmã.
Ouvi um trovão rugir no céu. O ar carregava o cheiro da chuva. Por isso corri pelas ruas, passando por grupos de homens e gueixas. Alguns me lançaram olhares estranhos, porque naquela época ainda tínhamos gente em Guion ganhando a vida como carregadores de shamisen. Frequentemente eram idosos, porém nunca crianças. Eu não ficaria surpresa se algumas das pessoas por quem passei pensassem que eu tinha roubado o shamisen e estava fugindo com ele. Quando cheguei à casa de Shamizuki, começava a chover. Mesmo assim, não tive coragem de botar o pé lá dentro, de tão elegante que era a fachada. A cortininha da entrada deixava entrever as paredes de um laranja suave adornadas de madeira escura. Uma trilha de pedra polida levava a um imenso vaso com um arranjo feito de ramos de aceráceas, com suas folhas outonais vermelhas e brilhantes. Por fim, juntei coragem e passei pela cortininha. Perto do vaso havia uma entrada espaçosa com piso de granito polido. Lembro-me de meu espanto ao perceber que toda a beleza que eu estava vendo ainda nem era a casa de chá, apenas o caminhãozinho que levava à sua entrada. Era tudo incrivelmente belo, como aliás devia mesmo ser, porque embora eu não soubesse ainda, era a primeira vez em uma das casas de chá mais exclusivas de todo o Japão. E como você deve saber, casas de chá não são o lugar no qual se toma chá. São aonde os homens vão para serem entretidos pelas geishas. No momento em que pisei na entrada, a porta à minha frente deslizou, abrindo-se. Lá dentro, uma jovem criada, ajoelhada no assoalho mais elevado, olhou para mim. Devia ter ouvido meus sapatos de madeira na pedra. Vestia um lindo kimono azul escuro, com um desenho simples em cinza. Um ano antes eu a teria tomado pela dona daquele local tão bonito, mas agora, depois de meses em Gion, reconhecia de pronto seu kimono. Embora mais belo do que qualquer coisa que houvesse em Yoroido, era simples demais para uma geisha, ou para a dona da casa de chá. E naturalmente seu penteado era simples também. Mesmo assim, a criada era muito mais elegante do que eu e me encarava com desprezo. Vá pelos fundos, falou ela. Hatsumomo pediu que eu comecei. Pelos fundos, repetiu e fechou a porta sem esperar minha resposta. A chuva havia ficado mais forte. Portanto, fugi correndo pela estreita alameda ao lado da casa de chá. A porta dos fundos deslizou e se abriu quando cheguei. A mesma criada estava ali ajoelhada à minha espera. Não disse uma palavra, apenas tirou de meus braços a caixa com shamisen. Senhorita, falei, me permite uma pergunta? Poderia me dizer onde fica o distrito de Miyagawa-sho? Por que quer ir até lá? Preciso buscar uma coisa. Ela me lançou um olhar estranho. Depois me disse que andasse ao longo do rio até passar o teatro Minamisa e estaria em Miyagawa-cho. Resolvi permanecer debaixo dos beirais do telhado da casa de chá até que a chuva parasse. Parada ali olhando em torno, descobri uma ala da construção visível entre as frestas da cerca a meu lado. Espiei e vi um belíssimo jardim, atrás de uma janela de vidro. Lá dentro havia um adorável aposento de tatames, banhado numa luz laranja, e um grupo de homens e geishas sentados em torno de uma mesa, repleta de potes de saquê e copos de cerveja. Hatsumomo também estava lá, além de um velho de olhos inflamados que parecia estar no meio de uma história. Hatsumomo se divertia com alguma coisa, embora, evidentemente, não com o que o velho relatava. Ficava olhando para outra geisha que estava de costas para mim. Lembrei a vez que tinha espiado uma casa de chá com Kuniko, a filha do senhor Tanaka,
e comecei a sentir o mesmo peso de tanto tempo atrás, quando encarava as sepulturas da primeira família de meu pai, como se a terra estivesse me puxando para baixo. Uma ideia começou a se formar em minha cabeça e foi crescendo, até que não pude mais ignorá-la. Quis afastá-la, mas era tão incapaz de impedir que aquele pensamento me dominasse, quanto o vento é incapaz de parar de soprar. Então, dei um passo atrás, sentei-me no degrau de pedra, com a porta às costas e comecei a chorar. Não conseguia parar de pensar no Senhor Tanaka. Ele me tirara de minha mãe e meu pai e me vendera como escrava, além de ter vendido minha irmã para algo ainda pior. Eu o tomara por um bom homem, julgara-o refinado, um homem cosmopolita. Que criança idiota eu fora! Decidi que jamais voltaria a Yoroido, ou se voltasse seria apenas para dizer ao Sr. Tanaka o quanto eu o odiava. Quando finalmente me levantei e limpei os olhos com minha roupa molhada, a chuva se transformara em névoa. As pedras do calçamento da alameda refletiam a luz dourada dos lampiões. Passei pela seção Tominaga-cho de Gion e cheguei ao Teatro Minamiza, com seu imenso telhado de ardosa que me fizera pensar num palácio, no dia em que o Sr. Beko me trouxera com um satsu da estação de trens. A criada da casa de chá, Mizuki, me dissera que andasse ao longo do rio, passando pelo Minamiza, mas a rua ao longo do rio terminava no teatro. Assim segui pelas ruas atrás do teatro. Alguns quarteirões adiante, e eu estava numa área sem iluminação quase deserta. Naquele tempo eu não sabia, mas as ruas estavam mais vazias devido à Grande Depressão. Em qualquer outra época, o Miwagawa-cho teria sido ainda mais animado do que Gion. Naquela noite me parecia um lugar muito triste. Na verdade, acho que sempre foi. As fachadas de madeira se pareciam com as de Gion, mas não havia árvores, nem o lindo riacho Shirakawa, nem belas entradas nas casas. A única iluminação vinha de lâmpadas nas portas abertas, onde velhas se sentavam em banquetas, muitas vezes com 2 ou 3 mulheres a seu lado na rua, as quais presumi serem geishas. Usavam kimono e penteados parecidos com os de geisha, mas seus obi eram amarrados na frente. Eu nunca vira isso antes, portanto não entendi. Mas é a marca de uma prostituta. Uma mulher que tem que se despir a noite toda não pode se atrapalhar amarrando o obi às costas a toda hora. Com a ajuda de uma destas mulheres encontrei o Tatsuyo, num beco sem saída com apenas mais 3 casas. Todas estavam marcadas com placa nas portas. Não posso descrever como me senti ao ver uma placa dizendo Tatsuyo, mas foi como se meu corpo inteiro tremesse, a ponto de eu pensar que ia explodir. Na entrada do Tatsuyo se sentava uma velha numa banqueta, conversando com uma mulher muito mais jovem num banquinho, do outro lado da ruazinha, embora na verdade só a velha falasse. Recostava-se na entrada com sua roupa cinza meio aberta e os pés metidos num par de sandálias ori. Eram tecidas de forma grosseira em palha, o tipo que se veria em Yoroido, mas nada parecidas com as lindas sandálias envernizadas que Hatsumomo usava com kimono. Além disso, os pés da velha estavam nus, sem as macias meias de seda que chamamos de tabi. Mesmo assim, ela os punha para fora, com suas unhas mal feitas, como se tivesse orgulho delas e quisesse garantir que fossem notadas. Mais 3 semanas, sabe? E não volto mais, dizia. A patroa acha que volto, mas não volto. A mulher de meu filho vai cuidar muito bem de mim, sabe? Não é inteligente, mas é muito trabalhadeira. Você não a conheceu? Como se eu pudesse esquecer, disse a mulher mais jovem do outro lado. Há uma menininha ali esperando para falar com você, não está vendo?
A velha me fitou pela primeira vez, não disse nada, mas acenou com a cabeça para deixar claro que estava escutando. Por favor, disse eu, a senhora tem aí uma menina chamada Satissu? Não temos nenhuma Satissu, falou ela. Fiquei chocada demais para responder, mas de repente um homem passou por mim na entrada e a mulher pareceu muito alerta. Abriu espaço para ele e fez várias mesuras com as mãos nos joelhos. Bem-vindo, disse ela. Depois que ele entrou, a velha voltou para a banqueta e esticou os pés outra vez. Por que ainda está aqui? Perguntou-me. Eu lhe disse que não temos nenhuma Satsu. Tem, sim, disse a mais nova. A sua Yukio. O nome dela era Satissu, eu me lembro disso. Pode ser, respondeu a velha. Mas não temos uma Satsu para esta menina. Não me meto em encrenca por coisa nenhuma. Eu não entendi o que ela queria dizer, até a mais jovem murmurar que eu não parecia ter um único sen comigo. E tinha razão. O sen, que valia apenas 1/100º de N, ainda era usado naquele tempo, embora um só não comprasse nem uma xícara vazia. Eu nunca segurara na mão nenhum tipo de moeda, desde que chegara a Kyoto. Quando ia buscar coisas, pedia para botarem na conta da Okianita. Se o que a senhora quer é dinheiro, falei, Satsu vai lhe pagar. E por que ela pagaria para falar com gente como você? Sou a irmã mais nova dela. Ela me chamou com um aceno de mão. Quando cheguei mais perto, pegou-me pelos braços e me fez girar. Olhe só esta menina, disse para a mulher do outro lado da rua. Parece irmã mais nova de Yukio? Se a nossa Yukio fosse tão bonita quanto esta, teríamos a casa mais movimentada da cidade. Você é uma mentirosa, é isso que é. Isso dito me deu um empurrãozinho para a rua. Admito que fiquei apavorada, mas também fiquei ainda mais determinada. Já chegara até ali, não iria embora, só porque aquela mulher não acreditava em mim. Então virei-me e fiz-lhe uma mesura dizendo: peço desculpas se pareço mentirosa, senhora, mas não sou, e o Kio é minha irmã. Se puder ter a bondade de lhe dizer que Shio está aqui, ela vai lhe pagar o que pedir. Deve ter sido a coisa certa a dizer, porque finalmente ela se virou para a mulher mais jovem do outro lado da rua e falou: suba, você por mim. Não está ocupada esta noite. Além disso, meu pescoço está me incomodando. Eu fico aqui de olho nesta menina. A mais jovem se levantou e entrou no Tatsuyo. Ouvi-a subindo as escadas lá dentro. Depois voltou e disse: Yukio está com o cliente. Quando terminar, alguém a mandará descer. A velha mandou que eu me agachasse na sombra, longe da porta, para não ser vista. Não sei quanto tempo levou, mas eu estava cada vez mais preocupada de que alguém na Okia descobrisse minha ausência. Eu tinha uma desculpa para sair, mas mamãe ficaria zangada comigo. Do mesmo jeito, não havia desculpa para ficar fora tanto tempo. Enfim, saiu um homem limpando os dentes com um palito. A velha se levantou e fez uma mesura agradecendo-lhe por ter vindo. Então escutei o som mais agradável que ouvira desde minha chegada a Kyoto. Chamou, senhora? Era a voz de Tatsu. Eu me pus de pé num salto e corri para encontrá-la à soleira da porta. Sua pele estava pálida, quase cinzenta. Embora talvez fosse apenas porque usava um kimono em tons de amarelo e vermelho berrantes. E sua boca estava pintada com um batom claro, do tipo que mamãe usava. Amarrava o sash na frente, como as mulheres que eu vira a caminho dali. Senti tal alívio e alegria ao vê-la que quase não consegui evitar correr para seus braços. E Satsu também deu um grito e cobriu a boca com a mão. A patroa vai ficar zangada comigo, disse a velha. Eu volto logo, disse-lhe Satsu e desapareceu dentro do Tatsuyo novamente.
Um instante depois, ela voltou e pôs várias moedas na mão da mulher, que lhe disse para conversar comigo no quarto desocupado, no primeiro andar. E se me ouvir tossir, acrescentou, é porque a patroa está vindo, agora corram. Fui atrás de Satsu pela entrada escura do Tatsuyo. Sua iluminação era mais marrom que amarela e o lugar tinha cheiro de suor. Debaixo da escada havia uma porta de deslizar fora do trilho. Satsu a abriu e com dificuldade conseguiu fechá-la atrás de nós. Estávamos paradas num pequeno quarto de tatame, com apenas uma janela coberta com papel. A luz de fora era suficiente para que eu visse a silhueta de Tatsu, mas nada de seus traços. Ah, Shio, disse ela e levantou a mão para coçar o rosto. Ou pelo menos achei que era isso, pois não enxergava direito. Demorei um instante para notar que ela estava chorando. Depois disso também não consegui conter as lágrimas. Lamento tanto, Satsu, disse eu, é tudo culpa minha. De um jeito ou de outro, cambaleamos no escuro uma em direção à outra e nos abraçamos. Tudo o que eu conseguia pensar era em como ela emagrecera. Ela acariciou meu cabelo de um jeito que me lembrou minha mãe e meu rosto ficou tão molhado quanto se eu estivesse debaixo d'água. Quietinha, Shio-chan, sussurrou. Com seu rosto tão perto do meu, seu hálito tinha um odor pungente quando ela falava. Vou levar uma surra se a patroa descobrir que você esteve aqui. Por que demorou tanto? Ah, Satsu, eu sinto tanto. Sei que você esteve na minha Ukiá meses atrás. A mulher com quem você falou lá é um monstro, não queria me dar o seu recado. Shio, eu tenho que fugir daqui, não posso mais ficar. Eu vou com você. Escondi um horário de trens debaixo do tatame no andar de cima. Roubo dinheiro sempre que posso. Tenho bastante para pagar a senhora Kishino. Ela leva uma surra sempre que uma das moças foge. Não vai me deixar ir sem que eu lhe pague antes. Senhora Kishino, quem é? A velha da porta da frente. Ela vai embora e não sei quem vai ocupar o seu lugar. Não posso mais esperar. Esse lugar é horrível. Nunca acabe num lugar assim, Shio-chan. É melhor você ir agora. A patroa pode chegar a qualquer momento. Espere. Quando vamos fugir? Espere calada, ali naquele canto. Tenho de ir lá em cima. Fiz o que ela me pediu. Enquanto ela se ia, ouvi a velha na entrada cumprimentar um homem. Depois os passos pesados dele subiram a escada, sobre minha cabeça. Logo alguém desceu outra vez às pressas e a porta se abriu. Por um momento fiquei em pânico, mas era apenas Satsu, muito pálida. Terça-feira. Vamos fugir na terça. Tarde da noite, 5 dias. A partir de hoje, agora tenho de subir, Shio-chan. Chegou um homem para mim. Mas espere, Satsu, onde vamos nos encontrar? A que horas? Não sei. 1 da manhã, mas não sei onde. Sugeri que nos encontrássemos perto do teatro Minamisa, mas Satsu achou que seria fácil demais para as pessoas nos acharem. Concordamos em nos encontrar num local exatamente do outro lado do rio. Tenho que sair agora, disse ela. Mas, Satsu, e se eu não puder sair? Ou se não nos encontrarmos? Esteja lá, Shio, nada mais. Eu só terei uma chance. Esperei mais do que posso. Você tem que ir agora antes que a patroa chegue. Se pegar você aqui, talvez eu nunca consiga fugir. Havia tantas coisas que eu queria lhe dizer, mas ela me levou até a entrada e fechou a porta. Quis vê-la subindo a escadaria, mas já a velha da porta me pegara pelo braço e me empurrara para a escuridão da rua. Corri de volta de Miwagawa-cho e fiquei aliviada ao ver a Okia quieta como a deixara. Esgueirei-me para dentro e
Me ajoelhei na penumbra do hall de entrada, limpando o suor da testa e do pescoço com a manga do meu traje e tentando acalmar a respiração. Mas então olhei a porta do quarto de serviço e vi que estava entreaberta o bastante para passar um braço e fiquei gelada. Ninguém jamais a deixava assim, exceto em dias muito quentes, ficava sempre fechada. Observando-a, tive certeza de ouvir um som farfalhante lá dentro. Desejei que fosse um rato, porque se não fosse, seria Hatsumomo e seu namorado, mais uma vez. Comecei a desejar não ter ido a Miwagawa-cho. Desejei tanto que, se fosse possível uma coisa dessas, o próprio tempo teria corrido para trás só pela força do meu desejo. Levantei-me e me arrastei pelo corredor de terra, tonta de preocupação com a garganta seca como um pedaço de terra árida. Quando cheguei à porta do quarto de serviço, botei o olho na fresta para espiar. Não enxergava direito, por causa do tempo úmido. Yoko acendera o carvão mais cedo naquela noite, no braseiro, no assoalho. Havia um brilho suave, e naquela penumbra algo pálido e pequeno se remexia. Quase dei um grito. Estava certa de que era um rato, a cabeça balançando enquanto roía alguma coisa. Para meu horror, pude até escutar o som úmido de sua boca mastigando. Pareceu-me que ele estava em cima de alguma coisa, eu não sabia o que. Em minha direção se estendiam 2 fardos, provavelmente rolos de tecido, e me pareceu que o rato abrira caminho entre eles com os dentes, afastando-os enquanto andava. Na certa ele devorava algo que Yoko esquecera ali. Eu estava prestes a fechar a porta com medo de que o rato saísse pelo corredor quando ouvi um gemido de mulher. Então, de repente, de trás do lugar onde o rato mastigava, ergueu-se uma cabeça. Hatsumomo me encarava. Saí do cômodo de um pulo. O que eu pensara serem 2 rolos de tecido eram suas pernas, e o rato era a mão alva do seu namorado saindo da manga. O que foi? Ouvi a voz do namorado. Tem alguém aí? Não é nada, sussurrou Hatsumomo. Achei que tinha ouvido alguma coisa, mas não era nada. Eu não tinha dúvidas de que Hatsumomo me vira. Mas tudo indicava que ela não queria que seu namorado soubesse. Corri de volta para a entrada e me ajoelhei lá, tão abalada como se tivesse sido atropelada por um bonde. Ouvi gemidos e rumores, vindos do quarto de serviço. Depois pararam. Quando por fim Hatsumomo e o namorado saíram de lá, o homem olhou direto para mim. A menina da entrada, falou. Não estava aqui quando cheguei. Ora, não preste atenção nela. Foi uma menina a mais esta noite saindo da Okiá, quando não deveria. Mais tarde eu dou um jeito nela. Então havia alguém nos espiando. Por que mentiu para mim? Koichi-san, disse ela, como você está mal-humorado esta noite? Você não ficou nada surpresa ao ver a menina. Sabia o tempo todo que ela estava aí. O namorado de Hatsumomo veio na minha direção com passos largos e parou para me encarar antes de descer para a entrada. Fiquei de olhos baixos, mas podia sentir meu rosto corar. Hatsumomo passou por mim depressa para ajudá-lo com seus sapatos. Ouvia falar com ele, como nunca a ouvira antes, num tom suplicante, quase choramingando. Por favor, Koichi-san, acalme-se. Não sei o que deu em você esta noite. Volte amanhã. Não quero ver você amanhã. Odeio quando me faz esperar tanto tempo. Eu o encontrarei onde disser, até no fundo do rio. Não tenho onde me encontrar com você. Minha mulher me vigia o tempo todo. Então volte aqui. Temos o quarto de serviço. Sim, se você gosta de ser espionada. Deixe-me ir, Hatsumomo. Quero voltar para casa. Por favor, Koichi-san, não se zangue comigo.
Não sei porque fica assim. Diga que vai voltar, mesmo que não seja amanhã. Chegará um dia em que não voltarei mais, falou ele. Eu sempre a avisei disso. Ouvi a porta exterior ser aberta e fechada. Algum tempo depois, Natsumomo voltou para o hall de entrada e parou ali, olhando na direção do corredor sem focar em nada específico. Então se virou para mim e secou os olhos. Muito bem, pequena Shio, disse. Foi visitar aquela sua irmã horrorosa, não foi? Por favor, Hatsumomo, implorei. E depois voltou para me espionar. Hatsumomo disse isso tão alto que acordou uma das criadas mais velhas que se apoiou no cotovelo e nos olhou. Hatsumomo gritou com ela também, vá dormir, sua velha burra. A criada balançou a cabeça e voltou a se deitar. Hatsumomo-san, eu faço tudo o que você quiser, falei. Não quero problemas com mamãe. Claro que fará tudo o que eu quiser. Isso nem se discute. E você já está com problemas. Eu tive de sair para entregar o seu shamisen. Isso faz mais de uma hora. Você foi ver sua irmã e fez planos de fugir com ela. Pensa que sou burra. E depois voltou para me espionar. Por favor, me perdoe, supliquei. Não sabia que você estava ali. Pensei que fosse... Quis lhe dizer que tinha pensado ser um rato, mas achei que ela levaria isso a mal. Ela me espreitou algum tempo e depois subiu as escadas até seu quarto. Quando voltou, trazia algo no punho fechado. Quer fugir com sua irmã, não quer? Disse ela. Acho uma ótima ideia. Quanto mais cedo você sumir da Okiá, melhor para mim. Algumas pessoas pensam que não tenho coração, mas não é verdade. É comovente imaginar você e aquela vaca gorda indo embora e tentando viver em algum lugar sozinhas no mundo. Quanto mais cedo você sumir daqui, melhor para mim. Levante-se. Levantei-me, embora com medo do que ela iria fazer. Tentou enfiar sob o cinto de minha roupa que trazia na mão fechada, porém eu recuei quando ela veio em minha direção. Veja, disse Hatsumomo abrindo a mão. O que ela segurava era um maço de cédulas dobradas. Mais dinheiro do que eu já vira na vida, ainda que não soubesse quanto era. Eu trouxe isto para você, explicou ela. Não precisa agradecer. Pegue. Você me pagará saindo de Kyoto para que eu nunca mais precise vê-la. Titia me avisara que nunca confiasse em Hatsumomo, mesmo que ela se oferecesse para me ajudar. Mas quando lembrei quanto Hatsumomo me odiava, entendi que não estava realmente me ajudando. Estava ajudando a si mesma a livrar-se de mim. Permaneci quieta, então ele enfiou a mão dentro da minha roupa e colocou as notas debaixo do meu sash. Senti suas unhas roçarem minha pele. Ela me fez girar e amarrou melhor o sash, de modo que o dinheiro não escorregasse. Depois fez algo muito estranho. Virou-me de frente para ela de novo e começou a acariciar a lateral de minha cabeça com um olhar quase maternal. A simples ideia de Hatsumomo agir com bondade comigo foi tão esquisita que senti como se uma cobra venenosa se esfregasse em mim feito um gato. Mas antes que eu compreendesse sua atitude, ela foi baixando os dedos pelo meu couro cabeludo e, de repente, cerrou os dentes enfurecida. Me agarrou pelos cabelos e deu um puxão tão forte para um lado que caí de joelhos gritando. Não entendia o que estava acontecendo. Mas logo Hatsumomo me puxou para que eu ficasse de pé outra vez e começou a me levar escadas acima, arrastando-me de um lado para o outro pelos cabelos. Gritava comigo, irada, enquanto eu gritava tanto que não seria surpresa se acordasse a rua inteira. Quando chegamos ao topo da escada, Hatsumomo bateu à porta de mamãe chamando por ela. Mamãe abriu muito depressa, amarrando o sash e parecendo zangada. Mas o que há com vocês duas? Disse. Minhas joias, disse Hatsumomo. Esta menina, burra, burra. E começou a me bater. Eu só conseguia me encolher no assoalho e gritar pedindo que parasse. Até que mamãe conseguiu contê-la.
A esta altura, a titia viera juntar-se a ela no patamar. Ah, mamãe, disse Hatsumomo. Quando voltei a Okia esta noite, achei ter visto a pequena Shio no fim da alameda falando com um homem. Não dei muita importância na hora, porque sabia que não podia ser ela. Ela nem tem permissão de sair da Okia. Mas quando subi ao meu quarto, encontrei minha caixa de joias toda desarrumada e corri de volta a tempo de ver Shio entregando algo ao homem. Ela tentou fugir, mas eu a peguei. Mamãe ficou calada algum tempo olhando para mim. O homem escapou, continuou Hatsumomo, mas acho que Shio pode ter vendido algumas joias para obter dinheiro. Está planejando fugir da Okia, mamãe, por isso eu acho, depois de sermos tão boas com ela. Tudo bem, Hatsumomo, disse mamãe, já basta. Você e titia vão ao seu quarto descobrir o que está faltando. Assim que fiquei sozinha com mamãe, ergui o olhar para ela, ainda ajoelhada no chão, e sussurrei: Mamãe, não é verdade. Hatsumomo estava no quarto de serviço com o namorado. Ficou zangada com alguma coisa e agora está descontando em mim. Eu não tirei nada dela. Mamãe ficou calada. Eu nem saberia dizer se ela havia me escutado. Logo, Hatsumomo voltou dizendo faltar um broche que usava para enfeitar a frente de um obi. Meu broche de esmeralda, mamãe, repetia chorando como uma boa atriz. Ela vendeu meu broche de esmeralda para aquele homem horrendo. Era o meu broche. Quem ela pensa que é roubando de mim? Revistem a menina, ordenou mamãe. Uma vez, quando eu tinha uns 6 anos mais ou menos, observei uma aranha tecendo sua teia num canto da casa. Antes que a aranha tivesse concluído seu trabalho, um mosquito voou direto para a teia e ficou preso. Primeiro, a aranha não lhe deu nenhuma atenção, apenas prosseguiu com seu trabalho. Só quando tinha terminado, ela se arrastou em suas patas compridas e deu a ferroada de morte no pobre mosquito. Sentada ali, no chão de tábuas, observando o Hatsumomo vir em minha direção com seus dedos delicados, eu soube que estava presa na rede que ela tecera para mim. Eu não tinha como explicar o dinheiro debaixo do meu sash. Quando ela o retirou, mamãe o pegou na mão e contou. Você foi boba vendendo um broche de esmeralda por tão pouco, disse ela. Sobretudo porque vai lhe custar bem mais, repolo. Enfiou o dinheiro na manga de seu próprio traje de dormir, depois disse a Hatsumomo, esta noite você trouxe um namorado para Okia. Hatsumomo recuou, mas não hesitou em responder. De onde tirou esta ideia, mamãe? Houve uma longa pausa, depois mamãe disse à titia, segure os braços dela. Titia pegou Hatsumomo pelos braços e os segurou para trás. Mamãe afastou o tecido do kimono de Hatsumomo na altura das coxas. Pensei que ela resistiria, mas não. Olhava para mim com olhos frios, enquanto mamãe levantava o koshimaki e afastava seus joelhos. Depois mamãe meteu a mão entre as pernas dela e quando atirou, seus dedos estavam úmidos. Ela esfregou o polegar nos outros dedos por algum tempo, depois o cheirou. Então ergueu a mão e deu um tapa na cara de Hatsumomo, deixando um rastro molhado.